47 km, para já pouco mais, ou melhor, pouco menos de 2 minutos de vantagem para o pelotão. Pedro, e também salientar aqui a presença de dois corredores da Drapac. A Drapac é uma formação continental profissional, como sabem, que inclusive vai ter curiosamente vai descer de categoria, mas por outras razões. É que este patrocinador, esta empresa, juntar-se-á à Cannondale. Aliás, já aconteceu assim para o Tour. E por causa disso, esta equipa que é profissional continental, neste caso este grupo, baixará para a categoria só continental, como são as nossas 6 equipas, porque não há possibilidade de em simultâneo estar uma equipa World Tour e também profissional continental. A esse baixar, eles vão ter calendários distintos, claro. Provavelmente grande parte destes corredores subirá para a equipa principal e já sabíamos e tínhamos essas indicações também, porque o que vamos vendo, vamos lendo, que tem corredores de qualidade. É uma das formações com elementos com maior palmarés também, e hoje, colocando 2 corredores na dianteira, dão também essa belíssima indicação. Há pouco víamos o corredor francês ser apanhado pelo pelotão, Yanis Yassar, da Ahmed de Terre, era um dos que andou em fuga durante largos quilómetros. Continuam os 7 na frente, com a tal referência para 2 corredores da equipa Drapac. Ou seja, 73, Nathan Earl, que é atualmente o 89º, está a mais de 7 minutos no camisola amarela, e também o Gavin Magnon, que é 64º, pouco mais de 2 minutos e 50 de Daniel Mestre. As diferenças começam a ser muito acentuadas entre corredores. A etapa de ontem já fez um belo estrago. Aliás, essa situação é um facto, tendo o César Fonte não vão poder nunca facilitar, mas essa situação permite que estas fugas muitas vezes acabem por dar certo. Póvoa de Lanhoso, aí já à vista dos corredores. Temos ali o castelo de Póvoa de Lanhoso, numa altura em que os corredores se vão aproximando da cidade de Faf. Ainda faltam alguns quilómetros. Recordo que há uma primeira passagem da meta volante, aliás, uma primeira passagem na linha de meta ao quilómetro 129, mas há uma meta volante já dentro da cidade de Faf, um quilómetro de distância, mas antes, não é? É. Bom, que os corredores tenham estudado bem o livro, não é? Foi o que aconteceu ontem lá ao nosso amigo colombiano da equipa brasileira. Verdade. Tudo muito tranquilo no pelotão, retaguarda do pelotão, agora a ser fechado por um corredor da LA Alumínios Antarto, no Meireles. É um dos homens da fuga de ontem. É verdade. Durante muito tempo em fuga, os 4 corredores, que depois pagou a fatura, lá está, já está há 15 minutos. O António Carvalho ali também passava agora com um belo carregamento de bidões. Muito calor, novamente, e aliás é o que está a fazer também o homem da LA Alumínios Antarto, é exatamente a aguardar pelo seu carro de apoio. É fundamental, Marco, o abastecimento sólido, mas acima de tudo o abastecimento líquido, numa etapa tão quente, não é? São muitos litros de líquido que se consomem nestas etapas, que se bebem e que servem também para arrefecer, claro, para refrescar. Cá está de novo o perfil desta etapa e o momento em que nos encontramos, na Póvoa do Lanhoso, nesta altura a 63 km do final da tirada. Um descendo rápido agora aos 7 da frente. Tempo estabilizado em termos de distância para o pelotão. Quase muito rápida dentro da Póvoa do Lanhoso. Sendo que agora estamos numa zona relativamente plana, mano. Até aqui, até Faf, até Golães, não há grandes dificuldades. Não, é uma das fases até mais rápidas, a semelhança do que acontecia até Terras de Bordo, também a fase inicial. Recordo, eles saíram da beira-mar, a Viana do Castelo, e portanto... Já é o segundo dia seguinte que isso acontece, é no litoral de Cão. É para os animar, vão até à praia e tal, e depois, bom, agora o que nos espera vamos não é trabalhar. propriamente isso. Amanhã é tudo interior, que amanhã estarão em Trás-os-Montes. Etapa 100% transmontana. E o regresso também, de há muito
de há uns anos a esta parte, que é uma chegada a Macedo Cavaleiros, coisa que não acontecia também já há algum tempo. Repare-se bem a quantidade de corredores que os corredores vão despejando e vão deitando fora, porque é preciso ingerir muitos líquidos, não há dúvida. Sempre a FAPEL, sempre a equipa da Américo Silva no comando das operações no pelotão, depois a equipa da W52 Futebol Clube do Porto. Como dizia ontem o primeiro camisola amarela desta volta a Portugal, ele não deu a entender isso claramente, foi um alívio, mas admitiu na entrevista que nos concedeu o Rafael Reis que até poderia ser bom para a equipa de Nuno Ribeiro, camisola amarela, que agora estar no corpo de um corredor da FAPEL. Pelo menos vê-se a diferença em relação a ontem, comportamento Gastam-se menos, não é? Claro, naturalmente. Nem sempre é assim, é verdade. Muitas vezes o facto de se ter uma liderança não significa que haja mais trabalho da respectiva equipa, mas hoje isso está bem à vista. A FAPEL não tem feito mais nada senão comandar o pelotão como lhe compete, é verdade, mas que nem sempre é assim, e se não o fizessem não viria mal ao mundo, porque, como se sabe, as estratégias de cada uma das equipas muitas vezes não passam por isso, e poderia perfeitamente a equipa ter outro posicionamento, mas não, tem sido sempre comando do pelotão, do grande pelotão, desde que temos imagens, já me parece, desde que a fuga acabou por acontecer. Até pode ser um pouco muito na fase embrionária desta segunda etapa que nos vai levar até Faf, e que recordo também nos primeiros quilómetros, ao quilómetro 6, registrou uma queda com muita gente envolvida. E sem problemas maiores, Alexandre? Vemos aí alguns corredores com um equipamento bastante rasgado. Fico com a ideia que há pelo menos mais um homem do Sporting em mau estado. Daqui a pouco vamos já também conferir isso mesmo quando voltarmos a viajar ali ao lado do pelotão numa fase mais temperada no que respeita à velocidade. Exatamente. Dá para perceber, Alexandre, dá para perceber. Alexandre, eu não sei se deste essa informação, até porque foi na altura que estava a transitar da zona de meta para aqui para o estúdio, mas a moto do Thierry com certeza que vai assinalando uma temperatura muito elevada por esta hora, não? São 38 graus, é o que vai marcando nesta altura, muito idêntico àquilo que foi ontem registando também a moto do Thierry Magnaldi, que vai passar hoje na pedra sentada num sítio que tão bem conhece. Foi lá que fez a sua estreia como profissional num carro, no Rally de Portugal, salvo erro em 94, e esteve lá também em 2014. Eu já lhe pedi encarecidamente para ele não se entusiasmar e não eu rolar o punho aqui à moto, porque não me dava muito jeito. Vê lá se ele não se distrai e não se esquece de acompanhar a prova de ciclismo. Em relação à temperatura, o nosso IPMA particular já nos deu indicação que amanhã, felizmente, para os corredores e para todos nós, para a caravana e para as pessoas, uma boa notícia, vai baixar a temperatura. É que, como se sabe, Trás-os-Montes não é propriamente no verão algo que se passe com facilidade, tal como acontece no inverno com o frio, quando se trata de calor, e já o dissemos ontem e hoje, saíram da beira-mar, mas a partir de hoje entram para interior, e amanhã é uma etapa bem lá no alto e bem seca, claro. É um regime de clima mais continental que castiga tanto no inverno como também no verão. É verdade. Mantém-se estabilizada a vantagem dos 7 da frente. Isto depois da etapa de ontem que terminou em Braga, uma vez mais com muito calor. Não falámos desse facto na altura, na cidade de Braga, que Marco veio para ficar no ciclismo português, ao mais alto nível. Já é o segundo ano consecutivo que se vai realizando naquela cidade, que se realizou naquela cidade, melhor dizendo, os campeonatos nacionais, sendo que os vencedores desses campeonatos nacionais não estão aqui na volta a Portugal em bicicleta. Estou a falar do José Mendes, que venceu a prova este ano, e o Nelson Oliveira ganhou a prova de contra-relógio. Estava a puxar um pouco esse tema também para falar um pouco de algumas declarações que lemos hoje na imprensa portuguesa sobre um corredor que está nesta volta a Portugal. Por sinal, até é, nesta altura, o terceiro da geral individual, o segundo da geral individual, assim é que é. O José Gonçalves está a 6 segundos de Daniel Mestre. José Gonçalves, que entrevistado pelo colega do jornal O Jogo, dizia ontem no final da etapa que se sentia um pouco injustiçado
pelo facto de não estar na seleção portuguesa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, dizendo que a época que realizou e que está a realizar justificava uma chamada aos Jogos Olímpicos e tem que considerar-se um pouco injustiçado. Olha, Pedro, eu confesso que também li essas indicações, essas entrevistas, neste caso essas declarações, e de alguma forma surpreendeu-me. Inicialmente, aquilo que me foi dito, enfim, pelas pessoas que estão aí na rua como eu e que se interessam e que acompanham sempre que é possível o ciclismo, é que a não presença do José Gonçalves se devia a vontade própria, ou seja, tinha sido o próprio corredor da Caixa Geral que não dera, não demonstrar a vontade de estar presente nos Jogos Olímpicos do Rio. A mim causou-me alguma estranheza, mas era o que me diziam. Afinal, o próprio corredor agora a dizer que não foi convocado. É uma opção do selecionador nacional, naturalmente, que se respeita, mas que, claro, que causa alguma estranheza, atendendo a que o José Gonçalves, neste momento, dentro das características que tem e dentro daquilo que está a ser a sua carreira desportiva, enfim, sem desprimor para qualquer dos quatro, porque, como sabes, está o Rui, está o Nelson. Boa tarde. Não sei se querem visitar aqui o Castelo de Lanhoso. São 3 euros então, se faz favor. Não, não é necessário. Podem e devem, estejam à vontade, está bem? Estou aqui a apanhar uma confusão por causa do trânsito, por causa do ciclismo que está aqui a passar bem perto. São 3 euros então, se faz favor. Olha aí, já está. Olha. 2. Vocês são de perto, são de longe? Longe, Santa Combadão. Ah, muito bem. Olha, aqui um seu conterrâneo, um vosso conterrâneo, foi quem depois mandou, António de Oliveira Salazar, que mandou reconstruir este castelo na altura, em 1940. Por senão não estaríamos aqui. Não, não há problema. Ainda o conheci. Não conheceu? Eu também. São vizinhos. E então, por acaso é uma figura, pronto, é uma figura que geral, não é? Dizem sempre coisas menos positivas, não é? Mas pronto, naquilo que me diz respeito, no caso do castelo, se não tivesse sido feito esse restauro, provavelmente não estaríamos agora a ter esta conversa. Portanto, Olha, na quinta onde eu estava, em Portugal, lá, estava encostadinha à quinta dele. Sempre que ele ia para a quinta dele, íamos ver à nossa quinta. Muito bem, muito bem. Pegadinho, Tem aqui um panfleto, está bem? Muito obrigada. E então era uma personagem Ah, sim. e quando lá estava de férias, Cumprimentava aquilo, todas as crianças.